Graça e paz. Vamos abrir então no Salmo 120, que é a nossa proposta. Estamos estudando estes salmos. Vocês sabem que os estudiosos veem nesses salmos, a partir dos 120 até os 165, um chamado Cânticos da Ascensão, ou de romagem. Estes israelitas, eles saíam de longe, de vários lugares, e eles estavam indo nas festas para Jerusalém, caminhando. E durante essa caminhada, durante essa jornada, do seu lugar de origem até Jerusalém, eles iam cantando estes cânticos. Então, estes cânticos revelam, de uma certa forma, de forma simbólica ou figurada, a ascensão, o crescimento do Filho de Deus. Quem nasce, cresce. Nasceu rumo à maturidade em Cristo Jesus. O propósito de Deus é este: nos salvar, estabelecer a vida de Cristo em cada um de nós, pela cruz, pela nossa morte e ressurreição. O novo nascimento é o ponto de partida. E aí vem o caminho de crescimento, que nada mais é do que Cristo crescendo, sendo revelado em cada um de nós. É Cristo, o crescimento é Cristo, é o crescimento invertido, não mais eu, mas Cristo. Então existe aqui uma linguagem, no Velho Testamento, uma linguagem simbólica, figurada, que a Bíblia usa, como usa os tipos. Nós vamos ver isso aqui. Por exemplo, Jerusalém é um tipo da igreja, a Jerusalém terrena, revelando a Jerusalém celestial. Então, nós temos figuras, tipos aqui, alegorias no Velho Testamento, como sombras, apontando a realidade que é Cristo, que hoje nós já temos essa realidade. O Velho Testamento mostrou Cristo e hoje nós temos essa realidade. Então nós vamos ler o 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar? Pai, te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar, tomar esta palavra e vivificar esta palavra no nosso coração, trazendo a revelação do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te pedimos para que o Espírito Santo venha cativar o nosso coração, levando o nosso coração para Jesus Cristo. Obrigado por esta noite, por cada pessoa que aqui está. Te louvamos por este momento, em nome de Jesus. Amém.
Somente 2 homens, na verdade, no Novo Testamento, tiveram os céus abertos. Os céus se abriram para eles. Jesus e Estevão. Jesus foi no momento do batismo, que simbolicamente ele estava no caminho da cruz. Depois Estevão, quando estava sendo apedrejado. Em um momento de profunda crise, os céus se abriram. Eis uma voz do céu. Este é meu filho amado. Se referindo a Jesus Cristo. No Velho Testamento nós temos um homem que os céus se abriram para ele, Ezequiel. Em que momento? No momento de uma profunda crise. Ele estava no rio Quebar, distante de Jerusalém, na Babilônia. Interessante que Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Ele iria ministrar no lugar santo. E de repente, ele é levado cativo para a Babilônia. E lá no rio Quebar, quando ele completa 30 anos, ele começa a pensar. E aí ele entra numa crise. E aí o céu se abre. Ele vê a glória de Deus. Isso é significativo. É nesse momento que nós vamos prestar atenção. É nesse momento que Deus quer falar ao nosso coração. Por isso o Salmo 120 começa com uma crise. Aqui, essa ascensão, o crescimento da vida cristã, nesse salmo, é para aquele que já tem uma experiência em Cristo. Aquele que nasceu de novo. Mas o crescimento está muito atrelado às crises. De crise em crise. Às vezes é uma crise repentina. Uma crise que nos surpreende. E outra é uma crise que é aquela conhecida que vem no nosso dia a dia. Mas crises. Agora, este Salmo 120, ele nos ajuda a interpretar a vida. De que forma? Na minha crise, na minha angústia, eu clamo ao Senhor. Por que esta alma está sofrendo? Porque ela está olhando para fora. Ela está olhando para as circunstâncias. Então o Salmo 120, essa alma está olhando para fora. Veja como há uma ascensão aqui. No 121, elevo os meus olhos para os montes. Esta alma já começa a tirar os olhos do lado e começou a olhar para os montes. Agora, no 122, esta alma descobre este regenerado, este Filho de Deus, descobre que não está sozinho. Que tem gente. Tem mais gente. Que se ele está sofrendo, tem muitos com ele. Então, no Salmo 122, nós vamos ver de forma mais detalhada, que essa Jerusalém aqui nada mais é do que o grupo, o ajuntamento solene, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, no 123, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Agora ele começou a olhar para os céus. Veja como há uma ascensão. Essa alma regenerada, recém-regenerada, ela olha, tem uma tendência de olhar para o lado, e vem uma crise e outra, começa a olhar para os montes, e vem mais crise, olha para os céus.
Mas nesse mesmo Salmo 123, essa alma começa a olhar assim: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos aonde? No Senhor. Percebe que há uma ascensão aqui? O Salmo 120 do lado. O 121 para os montes, para cima. O 123 para os céus. E depois para o Senhor. Na verdade, este é o objetivo de Deus. A gente tira os olhos das circunstâncias, dos montes, dos céus, e colocarmos os olhos aonde? Nele. Por que não nas mãos? O colocar os olhos nas mãos revelam dois aspectos. Um é que aquele que tem uma mentalidade de servo, está sempre esperando uma ordem. Tem muito regenerado que vive assim. Tem uma mentalidade de servo. Mesmo nascido de novo, tem uma mentalidade de servo. E outro aspecto das mãos é esperar sempre as bênçãos do Senhor. Aquele que fica correndo atrás das bênçãos e não dele. Então, há uma caminhada, há uma ascensão. Aquele que nasceu de novo precisa dessa revelação, precisa descobrir que ele nasceu de novo para rumo a Jerusalém celestial, rumo a um contato íntimo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia usa figuras, tipos, para explicar essa ascensão. Eu gostaria de usar ainda um pouco mais, ilustrar esta ascensão, como nós ilustramos no domingo retrasado, em Ezequiel, lá no capítulo 47, quando a água saía do templo, ela estava rasa, dando no artelho, depois no joelho, depois no lombo, depois a água que só podia se passar a nado, significativo que a vida cristã começa rasa, no artelho, vem para o joelho, ideia de adoração, ele começa a se inclinar. Depois o peito, que aqui armazenado o centro da vida, ele começa a descobrir, não mais eu, mas Cristo, que é a definição de vida cristã, os órgãos principais da nossa vida aqui, no nosso lombo, no nosso peito, mostrando que você vai, é um crescimento invertido, interessante, artelhos, joelhos, logo depois, água que só podia passar a nado, significa descanso. Veja só, em pé, joelho, lombo, deitado. O Salmo 1 é interessante, ele revela que ser paralítico é ser bem-aventurado. Ali diz, bem-aventurado o homem que não anda, que não se detém, não está andando, não está de pé e não se assenta. E qual é a posição desse homem? Deitado. E quando você está deitado, você está olhando para onde? Para cima. Deus criou o homem para olhar para os céus, olhar para o Senhor Jesus Cristo. Então, ser paralítico nessa situação é ser um bem-aventurado. Então, é necessário isso, é preciso descobrir que é um crescimento. Então, nós vamos usar Gênesis para explicar um pouco esse crescimento. O que aconteceu com a Terra? Houve uma hecatombe, houve uma catástrofe. Alguns estudiosos creem que o versículo 2 de Gênesis é a queda de Lúcifer. Alguns creem assim. Quando no versículo 1 Deus criou os céus e a terra. Entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo muito longo. Não se sabe o que estava aqui acontecendo. Alguns acreditam
que havia aqui seres vivos, viventes, durante esse período entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas o que nos interessa é que no versículo 2 existiu uma hecatombe. A terra, no original grego, no original hebraico, a palavra, o verbo não era, muito mais para se tornou. Por que essa interpretação? Em Isaías 45:18, podemos ler lá. Você pode ler Isaías 45:18. Mas deixa marcado em Gênesis aí, porque é só para a gente trabalhar um pouquinho. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Então, a Bíblia não pode se contradizer. Deus disse que Ele não criou a terra para ser um caos. Correto? Mas para ser habitada. Criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2. Então, a terra se tornou sem forma e vazia. Mas, logo em seguida, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, simbolicamente, esta queda também representa, mostra a queda do homem. O homem também se tornou interiormente um caos. Sem forma e sem vida. Interessante que aqui o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Que alguns estudiosos veem aqui como uma palavra de Deus. Então o Espírito Santo estava recriando agora. Aqui tem a presença do Espírito Santo. E disse Deus, a presença de Deus, e haja luz, a criação, a presença de Cristo. Então a Trindade, na verdade, está recriando a terra. A presença do Espírito Santo, assim como o homem caiu, lá em João capítulo 3, quando fala que o homem precisa nascer de novo, aquele que não é nascido, o que é nascido da água e do Espírito, não. Aquilo que não é nascido da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. É invertido a situação lá. Aqui aparece o Espírito Santo, depois a água, porque Deus está criando coisas inanimadas, criando a luz, as árvores. Agora, lá não. Lá aparece água, depois o Espírito. Por quê? Porque o homem é regenerado pela palavra. Ele ouve a palavra e o Espírito Santo o convence. Porque agora Deus está falando com gente, com pessoas. Então Deus estava criando coisas. Então o Espírito Santo dizia, pronunciava a palavra e a coisa acontecia. No versículo 3, disse Deus, haja luz e houve luz. É a restauração da terra, assim como Deus está restaurando a vida do homem também. O primeiro dia, o primeiro passo da vida do regenerado é luz. Como é que você pode interpretar isso aqui dizendo que é a regeneração? Vamos ver essa interpretação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:6. Ele interpreta esse versículo 3 à luz do Novo Testamento. Veja como está sendo interpretado lá. Isso aqui é só para mostrar para vocês ainda, antes de entrarmos no Salmo 122, que existe uma ascensão do regenerado. Existe um crescimento no Velho Testamento mostrado de forma figurada, simbólica. Está presente aqui. Então, o primeiro dia do nascido de novo é luz. A Bíblia diz, na tua luz vemos a luz. Sem luz não dá para ver Cristo. Você precisa ganhar primeiro luz, para na luz ver a luz. Isso está lá no Salmo 39. Veja 2 Coríntios 4:6. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Veja como Paulo está interpretando esse versículo 3 de Gênesis. Das trevas resplandecerá a luz. Que luz é essa? Não é a luz do sol. É Cristo. Então, a criação, Jesus foi o agente da criação. E nós somos recriados em Cristo. E o nosso primeiro dia é luz. O primeiro elemento mais complexo, sem luz não há vida. Logo em seguida, nós temos a água. Haja a separação de águas e águas. O que mostra aqui? Que agora que você nasceu de novo, você está em contato com a palavra de Deus. E que essa mesma palavra vai cortar, vai dividir o que é da alma, o que é do espírito. Isso está confirmado em Hebreus 4:12. Quando diz que a palavra de Deus é viva. Pode ler, Bárbara. Há um crescimento. Primeiro, o 3 é a regeneração, é a luz. Quando Deus recriou a terra trazendo luz, o primeiro dia da terra é a luz. O primeiro dia do nascido de novo é a luz. E o segundo dia? Água, a expansão, o firmamento. Pode ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amados, nós nascemos de novo. Foi quando Deus tocou no nosso espírito outrora morto e deu vida. Nós somos vivificados, regenerados no Espírito. Quando o Espírito Santo nos convenceu do pecado e fomos a Cristo. E Cristo, Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito de Cristo. Só que a nossa alma continua aí dentro. A nossa alma, ela está poluída. Você disse, eu nasci de novo, agora estou pronto. Não está pronto coisíssima nenhuma. Essa alma aí, que é muito a nossa personalidade, o que eu gosto, o que eu quero, a força. A nossa alma foi contaminada. Assim como o rio Tietê foi contaminado. Lá na fonte a coisa é limpa, mas daqui para baixo a coisa está contaminada. A nossa alma está assim, imaculada. Mas na presença de Cristo no nosso espírito, o Espírito Santo, usando a palavra águas, separação, vai cortando o que é do espírito, o que é da alma. A minha alma precisa dar lugar à revelação que vem do Espírito, que é Cristo. Ela precisa perder a sua força. De que maneira? Ganhando mais e mais a revelação da presença de Cristo. Não queira fazer isto na base do muque, do braço. Então, o segundo dia é a separação de água e águas. Eu estou fazendo uma analogia da queda da terra com a queda do homem. O que aconteceu com a terra, aconteceu com o homem. A terra foi restaurada. A terra foi restaurada pela palavra. E o homem precisa ser restaurado pela palavra. Nós somos regenerados pela palavra de Deus. Primeiro dia, luz. Segundo dia, palavra. Por isso que agora o nascido de novo ganha o quê? Sede pela palavra. Ele começa a querer mais, buscar mais, armazenar.
Então, por isso que eu vejo a importância daquele que nasceu de novo ler a Bíblia. Não para cumprir o que está escrito, mas para armazenar aquilo que Deus falou. Ele vai armazenando essa palavra e no momento certo o Espírito Santo vai e traz luz no nosso espírito. No momento de ansiedade, o Espírito Santo vem e traz, não andeis ansiosos por coisa alguma. No momento de medo, o Espírito Santo fala, não temas, eu estou contigo. Então, é uma revelação contínua, diária, que vem no nosso espírito. Por isso que a necessidade de estar sempre em contato com essa palavra, para que o Espírito Santo use essa palavra, trazendo luz no nosso espírito, e o nosso espírito lança luz à nossa alma. E aí a nossa alma se rende. Então, queridos, essa viagem, essa jornada do povo de Israel, de longe, de mudança geográfica para Jerusalém, você sabe que a nossa viagem é da alma para o espírito. Não é mais uma viagem geográfica. Não precisamos ir a Jerusalém. A Jerusalém está espiritualmente em nós. Porque Jesus disse para a mulher samaritana, não é neste monte, nem em Jerusalém, mas importa que os meus adoradores o adorem onde? Em espírito e em verdade. Você não precisa ir para Jerusalém, a não ser se for para conhecer. Mas você agora está em espírito. É uma viagem, é uma jornada entre a minha alma e o meu espírito. É aqui dentro. Deve acontecer no nosso íntimo. É lá, Deus fez morada no nosso espírito. O Espírito Santo se tornou a habitação de Deus, a habitação de Cristo e a habitação do Espírito Santo. Não quero explicar, mas a Trindade está no nosso espírito. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele no nosso espírito, logo depois que você nasce de novo, Deus nos dá o Espírito Santo em Cristo, ou Cristo nos dá o Espírito Santo por ter sido glorificado. Então a terceira pessoa da Trindade está habitando no nascido de novo. Está aí dentro para fazer o quê? Para revelar mais e mais de Cristo, para engrandecer a Cristo, para abordar no nosso espírito a beleza de Cristo, para mostrar a grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais revelação de Cristo, menos você, menos eu. Convém que Cristo cresça e que diminuamos. Então, o nosso segundo dia é a divisão de águas e águas. É a palavra cortando, separando o que é do espírito, o que é da alma. Você me pergunta o que é da alma? A sua ansiedade, a sua teimosia, a sua rebeldia, a sua tristeza. A tristeza vem da alma. Mas aí o Espírito Santo vai e traz uma palavra no seu espírito e você pode se alegrar. E o terceiro dia que Deus cria? A terra é dividida em duas partes. Terra e árvores frutíferas. A terra é símbolo de firmeza. Significa ressurreição. Você nasce de novo. A palavra está cortando. E você descobre que você tem uma vida de ressurreição aí no seu íntimo. Uma vida de Cristo. Uma vida firme. Segura. É como está escrito lá no Salmo 122, Jerusalém, uma cidade compacta. Terra significa lugar firme. Terra firme, não foi assim que descobriram o Brasil? Terra firme. Nada melhor do que estar pisando em terra. Eu confesso a vocês, é um pecado. Eu quando entro no avião, eu fico com medo, eu sei que eu fico lá em cima olhando, meu Deus, que segurança tem aqui? Se esse negócio estourar, não tem como. Eu estou morrendo de medo para viajar lá para o Recife, medo mesmo. Eu entro assim e vou, é uma coisa minha. Mas com certeza o Espírito Santo vai dizer assim, não temas, fica aqui. Mas eu tenho medo. Mas quando eu vejo o bicho baixando e aterrissando,
Oh, que alívio, estou em terra firme. Mas eu estou falando isto. E essa terra firme é Cristo. É a vida ressurreta. A nossa redenção, ela é eterna. Nada pode tirar. Então o terceiro dia é a firmeza. Por quê, queridos? Porque você nasceu de novo, Cristo é a sua vida. Mas você está inseguro. Não pense você que as más notícias não te abalam. As doutrinas, coisas. Você fica meio, vai lá e vem cá, levado por vento de doutrinas. Mas quanto mais contato com a palavra, de repente você descobre a segurança em Cristo. Então é um caminho de crescimento. Se você nasceu de novo e ainda continua como um bebê, peça a Deus. Aí vem a terra firme. Mas nessa mesma terra tem árvores frutíferas. O que significa isso? Você tem descanso. Por quê? O primeiro dia está ligado ao quarto dia. Sol, lua e estrelas. O segundo dia está ligado com o quinto dia. Aves e peixes. O terceiro dia a terra está ligado com animais e a criação do homem. E o quarto dia, o terceiro dia, parte B, está ligado com o sétimo dia, o descanso. Então, Deus recriou a terra e embelezou a terra. O que significa isso? Que Deus nos regenerou para costurar a beleza de Cristo em nossas vidas. Deus criou a terra e embelezou a terra. Luz, água, terra e frutos. Você tem uma vida regenerada, a palavra cortando no seu coração diário. Você descobre o poder da ressurreição e você tem o descanso. O descanso, há uma vida frutífera, os frutos do Espírito Santo. Porque você está descansado. Você sabe que é uma simbologia nessa terra. Você olha para o céu, você vê o sol é símbolo de Cristo. O sol da justiça é Cristo. Você olha para a lua, alguns estudiosos veem que a lua é o símbolo da igreja. Não tem brilho próprio, é o brilho, reflete o brilho do sol, é a igreja. Quanto mais próximo da lua, se você observar a lua com mais exatidão, você vai descobrir que ela está cheia de crateras. Quanto mais luz nós recebemos, vamos descobrir os defeitos, a revelação da nossa feiura. Quanto mais luz, mais revelação da nossa feiura. Por isso que é dependência. Meu Deus. Quando Isaías teve uma crise porque o rei Uzias morreu, ele devia ser muito apegado ao rei Uzias, ele viu o templo tremer, a manifestação da glória de Deus, e o que houve logo em seguida? A revelação da sua situação. Quanto mais luz, mais nós descobrimos o que nós somos. Não é para nos tornarmos gigantes espirituais, para descobrirmos o quanto que nós não podemos fazer nada. Que nós não temos força. Quanto mais luz, mais Cristo, mais dependência. Luz, água, terra, vida frutífera, os frutos do Espírito Santo. Deus embelezou a terra. Sol, lua e estrela. As estrelas, especificando cada um de nós. Em que momento essa estrela brilha? Em que momento você pode ver uma estrela? Vamos ver Filipenses 2:15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como foi que Paulo interpretou Gênesis 1:3? E disse: Deus das trevas resplandecerá a luz. Que luz é essa? Cristo. E agora? Vós sois a luz do mundo. Aonde? Aqui?
no mundo lá fora, como luzes, resplandecendo. O quê? O brilho de quem? De Cristo, não é o seu. A lua não tem brilho próprio. Vocês sabem disso. A lua tem um brilho emprestado que é do sol. Nós não temos brilho próprio. O nosso brilho é emprestado. É um brilho de Cristo. E tudo que você fizer, então, não se arrogue. Olha, eu fiz. Olha como eu sou. Não, porque o que você é simplesmente uma coisa emprestada. Não faça continência com o chapéu dos outros. Não é verdade? O que você é? Você é um nada. Você é um zero. E Cristo é tudo. Então, é um crescimento. Então a Bíblia faz essa analogia para mostrar que há um crescimento em Cristo Jesus. Aquele que nasceu de novo deve crescer. Vamos para o Salmo 122. Carecemos também agora. O 121, só para uma pequena abordagem, está mostrando que o Salmo 121 nos ensina a interpretar a vida. Que Jesus Cristo nos guarda, Ele é Senhor da nossa vida. O 120 nos ensina a interpretar a vida em meio à crise. Na crise, você deve prestar atenção na voz de Deus. Preste atenção no que Deus quer falar ao seu coração. Então no 122, esta alma que está em crise, essa alma que está atribulada, essa alma que está angustiada, descobre que tem mais gente atrás. Há sofrimento na irmandade. A gente sofrendo neste mundo, nascido de novo, sendo presos, mortos. Mas nós não chegamos aqui ainda. Não sei quando, mas essa previsão bíblica não é pessimista, não, é otimista. A multiplicação da iniquidade. Nós não vamos ficar desse jeitinho que nós estamos, não. Sossegadinho, sentadinho no banco aqui, ótimo, gostoso, vamos aproveitar essa oportunidade. Mas a coisa está esquentando. Aguarde que a coisa vai chegar. O 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Como é bom quando você está sozinho no lugar. Está angustiado, triste e conta com o irmãozinho em Cristo. Não bate uma alegria no seu coração? Quando você está longe, lá distante, sem ninguém. E de repente você encontra um amado, um irmãozinho em Cristo. E bate uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por favor, na linguagem agora do Novo Testamento, essa casa é a casa de Deus, não é a estrutura, ainda que ela seja importante, mas é a igreja como organismo vivo. Jerusalém, que está construída como cidade compacta. Vamos parar um pouquinho aqui. Por quê? Quem deu início à existência de Jerusalém? Foi nosso amigo Abraão, o nosso pai da fé. Por quê? Porque Jerusalém foi construída sobre 2 montes. O Monte Sião, que é o mais baixo de Israel, e o Monte Moriá. E o Monte Moriá, todos nós sabemos, foi aonde Abraão ofereceu a Isaac. E o que existia lá no Monte Sião? O palácio real, a casa real, Davi. E lá no Monte Moriá, o sacrifício. Quando Isaac faz a pergunta, onde está o cordeiro?
onde está o Cordeiro? Quem que respondeu essa pergunta? Quem que responde? É João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitas perguntas no Velho Testamento são respondidas lá no Novo Testamento. Preste bem atenção. Onde está o Cordeiro? João diz, eis o Cordeiro de Deus. Então há uma ligação muito grande entre o Calvário, porque foi no Monte Moriá que Jesus foi crucificado. Então Jerusalém está fundamentada, sedimentada sobre dois montes. O Sião, que é o mais baixo, e Moriá, que é o mais alto. E daí? Significa que Jerusalém está construída sobre o governo de Deus, representada no Monte Sião, e o sacrifício do Cordeiro. É a cruz. Isso para nós é significativo, por quê? Porque a igreja está sedimentada, construída sobre o sacrifício e o governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi precisamente para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor. Calvário. Tanto de vivos quanto de mortos. Foi precisamente para isso que ele morreu e ressuscitou. Isso eu estou citando Romanos 14, versículo 9. Queridos, Sião é o monte mais baixo. Moriá é o mais elevado. Se você quiser ver o Moriá, você vai para Sião. A Bíblia diz, todo aquele que se humilha será exaltado. É um crescimento invertido. Você tem que olhar para os céus, olhar para Cristo este o crucificado. Então Jerusalém, por que ela é compacta? Porque ela está construída sobre o sacrifício de Isaac. E também sobre o governo tipificado ali por Davi. E a igreja, como organismo vivo, está construída. Qual é a base da igreja? Calvário. O Gólgota. É lá no Monte Moriá. Foi lá que Cristo foi crucificado. Foi lá que Jesus Cristo morreu. Foi lá que Abraão ofereceu a Isaac, que é um tipo de Cristo. Então nós podemos ficar seguros, porque Jerusalém está construída como cidade compacta. É a obra. Não devemos temer. Cristo morreu e ressuscitou e é a nossa vida. Não temas. Esta é a Jerusalém compacta. Esta é a Jerusalém espiritual. Essa Jerusalém está dentro de nós. E para lá nós caminhamos. Saímos do nível da alma para o espírito. Importa que os meus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É lá no nosso íntimo que nós vamos encontrar Jesus Cristo. É lá dentro que você deve olhar para Ele, tocar nele e dizer, Jesus querido, Jesus amado. É a obra compacta, é uma redenção eterna. Ninguém pode tocar. O maligno não pode destruir esta vida. Ele pode tocar no seu corpo se Deus permitir. Ele pode tocar nas suas coisas, mas ele não pode tocar naquilo que foi construído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jerusalém. Moriá define o caminho da cruz e da consagração. Porque cruz é o fim de nós mesmos. Não mais eu, mas Cristo. Consagração não é você trabalhar para Deus, é ser trabalhado por Ele. Não queira se oferecer para Deus para fazer serviço para Ele, não faça isso. Mas diga para Deus, eu quero ser trabalhado por Ti. Alguém disse assim, o início da vida cristã é um novo nascimento. E o início do crescimento é a consagração.
Você gostaria de crescer em Cristo? Você quer que Cristo cresça? Então, faça uma entrega da sua vida para Ele. Entregar o quê? Entrega o seu espírito regenerado. Entrega a sua alma com a sua mente, seu sentimento, a sua vontade. Entrega o seu corpo, entrega tudo para Ele. Porque foi precisamente para esse fim que Ele morreu, ressuscitou, para ser Senhor da sua vida. Então, amados, Moriá define consagração, entrega, desprendimento. Deus tirou o sentimento de posse do coração de Abraão. Deus precisa tirar o sentimento de posse que nós temos das coisas, para que Cristo seja o tudo, para que Ele governe. Sião, assim como Moriá define o caminho da cruz, Sião define o caminho do reinado. Ele manda. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor do seu dinheiro. É Senhor da sua família. Sabe por que Deus ainda não salvou a sua família? Porque você nunca creu naquele texto que diz, crê no Senhor. Você fala assim, crê no Senhor será só para tua casa. Mas você nunca parou para pensar, crê no Senhor. Você quer a salvação da sua família, mas nunca você crê que Jesus Cristo é o Senhor. Então, amados, não só a cruz como a base da nossa regeneração, mas como a revelação que Jesus Cristo assumiu o controle. Ele manda, Ele governa. Ele é Senhor da minha vida e da sua. E você pode dizer lá no seu íntimo, lá no seu espírito, revelado pelo Espírito Santo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que não haja fruto, e aí falte a vide, a oliveira, e aí vocês têm Abacuque. Todavia, eu me alegro no meu Senhor. Monte Moriá, Jerusalém terrena, está sedimentada, define simbolicamente em Cristo o caminho da graça. Define o evangelho da graça. Fomos salvos pela graça. Sacrifício, tetelestai, está consumado, está feito, está pronto, está terminado. É isto que é o caminho de Moriá. Calvário, Gólgota, morte, nossa morte, a sua morte, a nossa morte. Tudo feito. Não mais eu, mais Cristo. Isso é graça. Ele nos incluiu no corpo dele. Nós morremos no corpo de Cristo. Fomos sepultados e ressuscitamos. Isso é graça. Graça maravilhosa. Você não fez nada. Você recebeu esta graça. Aí vem e disse Deus, haja luz. E houve luz, o poder da palavra. O poder da palavra de Deus. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Passemos para outra banda. Isso Jesus dirigindo seus discípulos para atravessar o mar. Passemos. Houve uma turbulência no meio. O que significa a fé? É crer no que Deus disse, independentemente das circunstâncias. A Bíblia diz que você morreu com Cristo. Que você foi sepultado e que ressuscitou. Deus está dizendo isso. A fé entra agora onde? Eu creio. A morte dele é minha, a ressurreição dele é minha. A sepultura dele é minha, a ressurreição é minha, a ascensão dele é minha. Tudo o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Fomos identificados com ele naquela morte. O que é dele é nosso. Estamos plenamente identificados nele. Isso é vida cristã. Você nasce de novo.
E Deus coloca no seu coração um desejo intenso por conhecê-lo. E Ele vai. E você vai descobrindo mais Cristo lá no seu espírito. Mais Cristo, mais Cristo. E a sua alma vai perdendo a força. Não queira punir a sua alma. Não tente se livrar dos desejos carnais pela força do braço. Creia simplesmente que Jesus é suficiente. Olhe para Jesus Cristo que está no seu espírito. Ele ressuscitou, tem todo o poder da força da ressurreição. Olhe para o Cristo que ressuscitou. Olha para Ele. O Monte Moriá define o caminho da graça, o Evangelho da graça. O Monte Sião define o Evangelho do Reino. O que é isso? Ele nos salvou para ser Senhor da nossa vida. Quando você vai no Monte Sião, você lembra da casa real. Quando você vai para o Monte Moriá, você lembra do sacrifício. E juntos nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Juntos nós temos uma essência só. Nele nós temos a morte, nós temos o governo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está fundamentada sobre esses dois aspectos. Morte e ressurreição e o governo. Por isso, queridos, nós podemos dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parar aos pés. Junta as tuas portas, ó Jerusalém, que alegria quando dois ou mais se reúnem. O convite não é para vir para a Igreja Batista, para nenhuma outra organização, é para adoração. Vamos lá. Para onde sobe as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao Senhor, juntos, 2 ou 3. Essa é a igreja de Jesus Cristo como organismo vivo. Graças a Deus, porque Deus nos permitiu estar hoje aqui. A igreja reunida aqui. Esta igreja reunida em nome de Jesus Cristo. Mas não com aquela cara do cavalo Rio Branco, na história. Carinha tristonha. Mas alegria. Mas Humberto, você não sabe o que estou passando. Você não sabe a dor que está lá dentro. Não, meu querido. Essa sua dor. Até o corpo sente. Quando estamos reunidos em nome de Cristo. Quando há uma unidade em Cristo. Essa unidade em Cristo no Espírito. Você sabe que quando o irmão está sofrendo, você sofre sem ele perceber? Você sabe que você começa a sofrer? E ele nem sabe que você também está sofrendo com ele. Essa é a expressão de Cristo em cada um de nós. Porque a igreja, estamos reunidos aqui agora em nome de Jesus Cristo para expressar, agora com alegria. E o que existe lá em Jerusalém? Lá estão os tronos de justiça. Que justiça é essa? A justiça de Cristo, a justiça imputada a dele. Queridos, que Deus, por graça, nos dê mais e mais. Até chegarmos no 135. Hoje vamos ficar aqui, nesse 122, porque ele interpreta. Esse 22 interpreta o que é a igreja. O 120 interpreta a vida na angústia, que devemos contar com o Senhor. O 121 interpreta a vida que Ele está no controle. E o 122 interpreta a igreja, que estamos juntos. Podemos ter esbarrões, dificuldades, mas vamos estar juntos, crescendo. A igreja de Jesus Cristo, amando um ao outro, a expressão de Cristo. Se Deus permitir, quando na próxima vez a gente continua aí com o Salmo 123. Na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of Calvary, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le habían paso a Jesús, mas la gente